Minha rapaziada, vamos falar aqui nesse vídeo do pacotão do Vitória para esta temporada de 2024. Vamos falar do Everaldo, vamos falar do Daniel e vamos falar também do meia Luan. Meus amigos, vamos falar agora de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, podemos dizer assim, e de uma forma mais racional. Primeiro, queria analisar para você, junto com você, essas contratações e também emitir a minha opinião sobre esse pacotão surpresa do Vitória que aconteceu ontem, ao cair da tarde, início da noite. Três de vez? Meus amigos, é o Vitória no mercado da bola se preparando para a temporada de 2024. Lembrando a você que o Campeonato Baiano começa dia 17. Vitória ainda no mercado da bola para reforçar o seu elenco. Vamos falar primeiro aqui do atacante Everaldo, 29 anos, 1,72 m, ponta, joga dos dois lados. Na verdade, tenho na minha memória ele lá pelo Fluminense, jogando muito pelo lado esquerdo. E olha, quando surgiu ali no Fluminense, depois o Corinthians contratou inclusive, ele me parecia ser um grande jogador. Mas vamos falar aqui dos números. Por exemplo, na temporada 23 ele fez 43 jogos, fez 3 gols e deu 5 assistências na Série A. Acho que os números são bons. Só a título de comparação, o Marinho fez 42 jogos, 4 gols e 3 assistências. O Marinho tem um gol a mais e tem 2 assistências a menos. Então os números meio que se equivalem. Por exemplo, o Ademir, que joga aqui no nosso rival, 45 jogos, 6 gols e 3 assistências. Um pouco mais de gols, só que perde na assistência. Então também parecido. E lembrando a você que é um jogador que estava no América Mineiro. Teve até um episódio que foi muito criticado, porque acabou viajando aí antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas com relação aos números, acho um bom jogador. Acho que vai ajudar o Vitória nessa temporada de 2024. Eu traria o Everaldo, gosto dele, beleza? Então, para mim, aprovado. O jogador estava por detalhes para assinar o contrato. Inclusive até o Anderson Matos já soltou que está tudo resolvido. Mas falei com a fonte minha ontem à noite e o Vitória ainda não tinha recebido o contrato assinado. Mas a coisa que está praticamente sacramentada é Everaldo e Vitória. Agora é só aguardar o jogador chegar na Toca do Leão para fazer as formalidades. Exame médico, os testes físicos e se apresentar ao Vitória. Vamos falar agora do Daniel, meia de 28 anos. Em 2023 fez 36 jogos e apenas uma assistência. Não sei se vocês acompanharam ontem o Canto Cast, eu estava lá ao vivo com o Léo Santiago. E a contratação do Daniel, que até onde eu sei, até ontem à noite não estava 100% sacramentada, estava adiantada, mas não finalizada. É um jogador que, na minha opinião, não acrescenta muita coisa. É um jogador que não vai trazer ao Vitória uma diferença técnica. Haja vista que temos o Mateuzinho. Inclusive, acho que o Daniel, que se o Daniel jogar bem, se o Daniel jogar muito, vai parecer com o futebol do Mateuzinho. Então, se o Mateuzinho não jogar, o Daniel vai jogar. Se o Mateuzinho tiver suspenso, e assim por diante. Devem revezar ali quando um ou outro não estiverem disponível, caso a negociação venha a ser concretizada, tá certo? E agora vamos falar do mais polêmico, que é o meia Luan, jogador de 30 anos, que brilhou sim lá no Grêmio em 2017, mas depois o seu futebol acabou. Não sou eu que estou dizendo, são os números do Luan que todos nós já sabemos. Por exemplo, esse ano jogou 5 jogos pelo Grêmio e somado os 5 jogos,
45 minutos. Muito pouco. E nas mãos do Renato Gaúcho. O que eu entendo disso? O Vitória vinha com a linha de raciocínio para as contratações. Jogadores intensos, jogadores para ganhar duelos, jogadores que viessem para cá com vontade, jogadores com velocidade e comprometidos. Me parece que o Luan não tem nada disso. É uma contratação que foge do perfil traçado pelo clube para esse mercado da bola. Mas é o seguinte, o contrato de Luan é um salário pequeno, que não vai onerar o clube em nada, só que existem metas para serem cumpridas. Então, se o jogador vier para cá e não jogar, não render, não fizer a parte dele, não produzir, isso não vai onerar em nada para o Vitória. O Vitória está coberto contratualmente. Sim, o contrato pode se estender a 2 anos. Pode. Mas ele precisa alcançar as metas. E para ele alcançar as metas, ele vai ter que jogar, ele vai ter que produzir, ele vai ter que atuar, ele vai ter que se empenhar, ele vai ter que se dedicar. Então, se o jogador quiser vir para cá e ficar no come-dorme, o problema é dele. O Vitória não tem quase nada a perder nesta negociação. Então, analisando por esse lado, um jogador tecnicamente que já provou ser capaz, olhando pelo lado, poxa, será que o Vitória vai ter um prejuízo? Não, não vai. Vitória não vai ter prejuízo. E se o jogador vier aqui e recuperar o seu bom futebol, o Vitória vai ganhar muito com isso. Então, ao meu ver, mesmo fugindo um pouco do perfil, depende do jogador. Se ele for bem, ganha ele e ganha o Vitória. Se ele não for bem, praticamente quem perde é somente o Luan. Beleza? Luan que está sim acertado, contratado pelo Sport Clube Vitória. Everaldo também praticamente contratado. E o Danielzinho, faltando ainda alguns detalhes para se concretizar a negociação. Beleza? Então, se puder, deixa o like no resenha, se inscreva aqui no nosso canal, lembrando a você que os nossos conteúdos têm oferecimento de Uniagro, na fazenda ou no estádio agro, em todos os campos. Um abraço para você que nos acompanha. Estamos juntos. Valeu!